Boa noite a todos. No calor desse domingo, nós reiniciamos o programa Monadorf. No calor do domingo, nós reiniciamos esse projeto chamado História Contada, que há 7 anos tenta trazer narrativas e personagens desta comunidade para dentro da Unibis Cultural. Esse projeto é um projeto em parceria com o Museu Judaico, onde nós tentamos gravar todos os nossos convidados para nos darmos essa gravação como parte da memória da história de contribuição que a comunidade judaica tem feito para o desenvolvimento da cidade. Quando nós idealizamos esse programa, convidamos a jornalista Mona Dorf para que ela pudesse fazer essa co-curadoria conosco, exatamente para pensar de uma forma sensível quais seriam os grandes personagens que essa comunidade teria para contribuir com essas narrativas. E, ao longo desses 7 anos, o nosso maior desafio, na verdade, é sempre essa escolha, porque, na verdade, percebemos que a cidade de São Paulo ela é muito potente, também por causa dessa grande contribuição que a comunidade tem feito junto à cidade. Então, temos personagens nas mais diversas áreas da cidade, da área da saúde, na área da cultura, na área da economia, na área do sistema financeiro, empresários, enfim, há uma narrativa das mais diversas naturezas. E a Unibis, como todos sabem, né, tem essa alma na comunidade judaica, ela nasce na comunidade judaica. E, portanto, nada mais natural, né, que a Unibis Cultural pudesse trazer, dentro da sua programação, parte desses conceitos e de valorização, não somente da história, mas, fundamentalmente, dos valores que tem dentro da cultura judaica. Então, para hoje, Vera, onde está o nosso homenageado? Estava já vindo. É mais do que um evento, é uma retomada de uma programação que simboliza a nossa programação. E, antes de convidar a Mona para dar as devidas deferências à nossa convidada do dia, queria convidar a nossa presidente, Denise Antão, para que ela pudesse fazer a abertura formalmente. Mas eu também não posso deixar de fazer um pequeno spoiler do evento que foi feito quinta-feira, e foi um evento que, infelizmente, eu não pude estar, mas que simboliza o que inicialmente eu comecei a comentar com vocês. A alma da Unibis, ela representa essa sociedade da comunidade. E aí vocês veem, né, quando a gente consegue fazer um evento dessa natureza, de fundraising, de uma forma tão calorosa, tão humana e tão bem representada por tantas pessoas da comunidade. Então, acho que a Unibis e, portanto, nós, como caçulas Unibis Cultural, só temos a agradecer a todos vocês pela oportunidade de podermos estar cada vez mais difundindo questões como essas e valores como esse. Vera, eu vou convidar a Mona, vou convidar a Denise, para que elas possam fazer as devidas deferências, porque você sabe que você tem aqui 2 mulheres que admiram profundamente o seu trabalho e a sua jornada de vida. Denise, por favor. Não, e eu já vou fazer um outro... peço licença para a Mona, depois que eu falar, eu vou querer convidar um representante também masculino, porque estamos todos juntos. A gente tem a honra de receber hoje na Unibis Cultural o presidente da Federação Israelita de São Paulo, e eu acho que essa entrevista da História Contada com a Vera representa muito pela presença do Marcos, porque você é muito importante para nós. Eu tive a honra e o prazer de conviver mais com você na nossa viagem da Cefá, e, desde então, sou fã de carteirinha. Você nos inspira, você nos lidera com uma energia, tão chiquemente, se existe essa palavra, que eu não podia deixar de estar aqui presente para, do fundo do meu coração, dar um abraço muito forte e um welcome muito caloroso em nome da Unibis, que eu tenho a honra de estar presidente. Então, super obrigada. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais ricos com tudo que essa
pessoa iluminada tem para contar para todos nós. Eu acho que a Vera representa o que é a comunidade judaica. É história, é respeito às raízes, às origens, ao legado. E a gente está aqui para curtir muito esse momento. E eu gostaria de chamar o Marquinhos para dar umas palavras, eu acho que em nome da Federação Israelita, que você tem uma atuação tão ativa também. Gente, muito obrigada. Obrigado, Denise, pela palavra. Eu acho que é uma obrigação minha, Vera, estar aqui. Primeiro, porque nós temos 2 ícones da nossa comunidade que vão apresentar, bater um papo, que é você e a Mona. Eu lembro que, quando eu entrei na diretoria da federação, eu até falei para a Lara, falei assim, a Mona está na diretoria da federação. Mona, você é uma pessoa super importante, você é uma jornalista assim, de mão cheia, assim, você tem a palavra... nós adoramos você e é uma honra ter você na nossa diretoria da federação. Então, só pela tua pessoa já é uma obrigação minha estar aqui como vendo uma representante na nossa diretoria. E, Vera, eu acho que o que a Denise falou é a opinião de todos nós, né? Você é um exemplo como mulher, um exemplo como pessoa e um exemplo como liderança. Você inspira não só as mulheres, como também toda a liderança da comunidade judaica. Eu não tenho a menor dúvida que, quando eu entrei na diretoria e quando eu virei o presidente, eu peguei o livro da federação e eu li a tua história, como que foi que você assumiu. Quer dizer, é muito importante para todos nós, da diretoria da federação, líderes da comunidade, saber a tua história. Então, é por isso que é importante esse bate-papo que a gente vai ver aqui. Eu lembro uma vez que a Lara ela foi chamada para participar de uma reunião online, porque era na época da pandemia, do Fundo Comunitário da França. E ela foi representando o Brasil, né? E eu fiz questão de te mandar o vídeo dela, e falei assim, Vera, olha que orgulho que eu tenho da Lara, mas saiba que ela se inspirou em você. É uma coisa que ela fala, que ela se inspira na sua liderança. Então, nada mais justo, né? E é uma honra para nós estarmos aqui para poder ouvir você contar da tua trajetória na liderança da comunidade judaica. Muito obrigado pela palavra. Agora eu passo a palavra para a minha querida diretora, Mona Dorf. Marcos, muito obrigada. Fiquei emocionada com as suas palavras. Eu realmente não esperava. É um prazer estar aqui. Já vou convidar a Vera para vir, que ela que é a principal atração, não sou eu. Vera, querida, venha, por favor, sentar. Obrigada de novo, Marcos, pelas palavras, Denise, todos que estão aqui presentes. A graça desse encontro, gente, é o encontro ser presencial. Claro que a gente está transmitindo pela internet, todo mundo que nos assiste pelo YouTube ou Facebook da Unibis Cultural pode acompanhar, mas quem está aqui pode participar. E esses encontros tinham isso de charmoso, e eles foram interrompidos na pandemia. O último grande encontro que a gente teve, Vera, foi com Isai Weinfeld, que estava comemorando 5 anos do História Contada. Então, por aqui já passaram arquitetos, o Jaime da Porto Seguro, médicos como Sérgio Simon, que montou o Museu Judaico, atores, a cineasta Laís Bodansky, o Serginho Grossman. Enfim, a gente tenta variar as pessoas, e quando me falaram, olha, a gente tem uma história contada nesse ano para a gente retomar o projeto, oba, vamos retomar. Quem que a gente faz? Aí eu pensei e falei, já sei quem é, a Vera. E aí, então, Vera, você é a nossa única entrevistada do História Contada, mas eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Imagina, está cheio de gente aqui que te conhece. Acho que a Vera está sem microfone. Deixa eu te dar um microfone aqui. Cheio de gente que trabalhou com a Vera na federação, quando ela fez parte da presidência. Ela foi a única diretora mulher que chegou à presidência da Federação Israelita Paulista. E hoje ela voltou para a federação trabalhando no ELF, que é o grupo de empoderamento e liderança feminina, liderado pela nossa vice-presidente, uma grande amiga, Miriam Wasserman. E foi muito bacana de ter a Vera de volta, né? E eu acho que a gente vai começar por essa parte, Vera. Eu organizei a conversa assim, de uma forma que, para que todos possam participar dentro dos temas, a gente abre falando um pouco
do trabalho do ELF, do próprio trabalho da Vera, que é muito importante. Depois, a gente vai falar do trabalho e da sua estada na federação, como foi o desafio, o casamento com o Jaime, vida familiar, a história da família dela, que teve muito ativa no lar, que hoje é residencial, junto com o Hospital Albert Einstein, e a gente termina, então, pela família. Mas é essa trajetória, né? A gente começa pelo ELF, federação. Quero que você fale muito também da mulher. A gente vive, no Brasil, uma situação terrível, onde há muito feminicídio. O Brasil é um dos países recordistas nisso, e o trabalho do ELF é exatamente isso. Vou parar de falar, já fazer a primeira pergunta, e quem quiser perguntar, só levanta a mão, a gente leva um microfone. Carla, tem um microfone para a plateia aí que a gente pode dirigir, ou a pessoa faz daqui, por causa da gravação, seria legal com o microfone, né? Vera, então vamos começar contando do ELF. O que é o ELF? A gente certamente tem pessoas que nos assistem na internet que não sabem o que é esse trabalho tão importante, que faz cartilhas. Você me falou no nosso papo prévio que tinha uma cartilha junto com o Maurício de Souza. Então, eu queria que você contasse desse trabalho tão importante e, especialmente, a sua parte. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui, porque realmente é como se eu estivesse recebendo na minha casa. Faço um chá da tarde, todo mundo vem sorrindo, pronto, a festa está salva. E agradecer também a minha amiga Denise. Nós somos relativamente amigas há pouco tempo, né? Mas eu já ouvia falar de você, eu sabia que você existia, e eu conheci muito bem a sua mãe, conheci a história de vida dela, porque eu tenho um pé no passado, um pé muito fincado no passado. Então, pessoas da tua família são pessoas que conviveram com os meus pais e até com os meus avós, o Moisés, você sabe, né? Então, quando eu venho em qualquer entidade judaica, eu me sinto à vontade. Estou aqui na minha, feliz da vida, e agradeço quem veio, quem me convidou, quem teve a ideia. É tão bom falar assim entre gente conhecida, amiga, gente que faz mais ou menos o mesmo caminho de vida, porque as nossas vidas não diferem muito, são mais ou menos. É um caminho que cada um responde de uma maneira diferente. Mas os grandes desafios são quase sempre os mesmos. Não tem muita novidade, né, sobre o céu. Então, assim, o que você tinha perguntado? Do trabalho do ELF. Não, porque muita gente não conhece, né? E o trabalho tem várias frentes. Depois, eu queria especificamente do seu de educação também. Perfeito. Então, o ELF é um movimento feminino ligado à federação. Eu sei dele pela Miriam. A Miriam é minha chefe, por acaso está em Nova York, por isso ela não está aqui, a Miriam Wasserman, né? E a Miriam foi convidada para fazer um evento para um grupo feminino, e foi convidada pelo Luiz Kignel, pelo Gabi Milewski, e ela, muito inteligentemente, diz: evento, não. Um trabalho consistente para durar, sim. E eu acho que ela teve uma iniciativa ótima. De uma certa maneira, ela reviveu um grupo de mulheres que já existia no meu tempo. Então, e ela foi muito incisiva na necessidade de se construir, dentro da federação, um grupo feminino. Na verdade, o grupo feminino não pretende ser só feminino. O grupo feminino quer ser parceira de todas as ações comunitárias. Nem ela, nem eu, estamos assim na defesa da participação da mulher, não. A gente quer participar na comunidade porque nós temos condições, nós temos preparo, nós temos boa vontade, nós temos compromisso com as ações às quais a gente se envolve. Então, por que não nós em todos os lugares? Nós temos todas as condições e já fizemos. Bom, é um novo momento, o ELF foi criado, é um grupo de liderança, de networking, e pretendia, no começo, ser uma porta de entrada para a formação de liderança nas entidades judaicas e, logo, aumentar esse tipo de liderança na vida comunitária nacional, não digo, estadual.
E foi assim que a ideia começou. Isso é o que eu ouvi e eu sei que foi assim mesmo. Acontece que, naquele momento, estava muito em voga um tema tristíssimo, né? da violência contra mulheres e crianças, na verdade, violência doméstica. E não havia outro foco, a não ser esse, de como contribuir com as famílias para que essa situação fosse contornada e impedida de se multiplicar. Esse foi o primeiro foco do ELF. A Miriam e o grupo dela, entre elas a Sandy, que está aqui, muitas outras, a Shirley, bastante gente das que estão aqui, participaram de um primeiro evento na Hebraica. Na Hebraica. O evento chamou-se Mulheres de Ação. Foram convidadas pessoas ativas no governo estadual, na área jurídica, enfim, pessoas totalmente envolvidas com o tema, e, mais ainda, infelizmente, uma vítima Sim. de maus tratos, de violência. Assédio, né? De assédio do namorado. Assédio. E nesse evento, que transcorreu brilhantemente, embora o assunto fosse tão triste, tão desagradável de ser ouvido, alguém, na verdade, realmente, eu não lembro quem falou isso, mas uma das palestrantes disse assim, bom, a gente está pensando nas mulheres e as nossas meninas. Quando a pessoa falou isso, a minha vontade era levantar e ir para a minha casa, pegar todas as minhas netinhas e abraçar, não sai mais de casa, fica do lado da vovó. Eu fiquei tão emocionada que eu falei com a Miriam, eu não era do grupo, tá? Eu tinha sido uma convidada. E eu falei para a Miriam, se um dia vocês forem fazer algum tipo de trabalho de prevenção e de educação, conta comigo. Eu acho que não durou muito. Não sei lá quanto tempo, 3, 4 meses depois, a Miriam me disse, vem. E eu fui, porque eu estava esperando esse convite. A federação foi inoculada em mim. É um vírus que me pertence. Poder voltar de onde eu saí por outras, não por escolha pessoal, mas porque a história é assim, né? E então eu voltei e formamos um grupo, o grupo ao que eu pertenço, ao qual está ligadas a Sandy, de novo, a Shirley, a Vivian Zouco, a Ruth, bom, um monte de gente boa. A Eni Loventhal, que eu estou vendo aí. Não tinha te visto, Eni. Então, um monte de gente boa. Nós formamos esse grupo, que eu vou falar um pouco mais do meu, porque é meu, né? Então, a gente começou a elaborar uma filosofia do que a gente pretendia. Primeiro, o foco. Quem seria o público? A Aninha. A Aninha é a alma de todo o ELF. Aninha Livovsky, desculpa, Aninha. Começamos a armazenar, juntar conhecimento. Fomos extremamente favorecidas pela Nina Abigail, que todo mundo conhece, que é uma jornalista, que é uma mulher incrível, que esteve em Israel conosco na Cefa 19, a Cefana, e que começou a nos municiar com muito material. Um material de uma sofisticação que era muito para o nosso caminhãozinho. E a gente teve que, inclusive, dar uma simplificada no material, porque era rico demais, sofisticado demais, intelectualizado demais, e a gente precisava de um conhecimento mais prático. Mas a participação da Nina no nosso trabalho foi essencial. Sem ela, a gente não teria ido para frente. E fomos. E foi daí que saíram essas cartilhas que você me mostrou na sua casa, e a Shirley, sacerdote, até trouxe aqui, porque, às vezes, a pessoa está passando por uma situação de violência, de assédio, e ela não percebe, como aquela menina que fez o depoimento no primeiro evento, né? Ela tinha um namoro com uma pessoa, ela gostava muito dele, e ela foi passando por situações que a gente olhava e falava, mas que absurdo, como é que ela se submeteu? Mas ela não tinha consciência. E isso acontece em muitas casas, infelizmente, né? E aí, como, então, o ELF pode, eventualmente, mediar essa violência que está acontecendo dentro de casa? Como é que é a interferência de vocês, Vera? Olha, um dos grupos do ELF é do acolhimento e encaminhamento, e é coordenado pela Patrícia Levi.
A Patrícia tem uma experiência incrível, uma boa vontade, um comprometimento, e ela tem um grupo de pessoas voluntárias que recebem telefonemas totalmente sigilosos. Há uma hotline na federação, 24 horas por dia. A pessoa que se sente em algum tipo de dificuldade pode ligar a qualquer hora, deixa um número e alguma voluntária retorna o telefonema. Os nomes, tanto da voluntária quanto da pessoa que está em risco ou com dificuldades, são nomes, como chama isso? Sigilosos. Sigilosos, não, mas fantasia. Não são reconhecidos pelos próprios nomes. Então, isso acontece. Essa madrinha, essa pessoa que recebe o primeiro telefonema, se torna responsável pela pessoa que procurou apoio. E esta pessoa vai fazer não só o encaminhamento, como uma participação, vamos dizer assim, emocional com essa pessoa. Vai telefonar, vai saber se está tudo andando bem, vai dar sugestões. Enfim, a pessoa que está se sentindo em risco nunca mais se sentirá sozinha. Se ela quiser, ela terá ao lado dela mulheres incríveis. Entre as pessoas que eu sei que fazem esse tipo de trabalho, está aqui a Eni. A Eni Murachovski é uma dessas pessoas que faz esse trabalho. Elas todas passaram por algum tipo de capacitação, sabem o que estão fazendo, não estão brincando em serviço, sabem o que tem que ser feito, o que tem que ser dito, o que tem que ser cobrado. Nós não estamos lá para brincar ou para dizer que a gente existe. A gente está lá para realmente dar a mão e evitar que famílias inteiras sofram, porque a mulher que sofre é a criança que sofre. Quer dizer, e o próprio violentador, enfim, também, em geral, é uma pobre pessoa que precisa agir dessa maneira. Então, são famílias doentes que precisam de apoio. Houve já vários pedidos de ajuda e tudo mais, nem todos vão para frente, muitos foram, mas uma boa parte, as pessoas têm muito medo da reação da pessoa que violenta, que seja enfim, em geral, o homem. Não que não exista a mesma situação com violência da mulher sobre o homem, também existe. Mas, até hoje, que eu saiba, não houve esse tipo de problema. Então, assim, ou a pessoa tem medo da reação, ou a pessoa tem vergonha. Ninguém está preparado para assumir essa fraqueza, essa fragilidade, esse medo do desconhecido. Então, muita gente volta atrás. Mas quem voltou atrás, Mona, só um instante, quem voltou atrás experimentou a possibilidade da ajuda. Então, essa gente vai voltar se precisar. É muito importante ter um apoio ostensivo, né? Eu estava lembrando de uma iniciativa da Federação Israelita, que é de colocar nos banheiros das escolas, das sinagogas, se você está passando por uma situação assim, 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 isso é violência, isso é assédio, ligue, né, discretamente para essa linha. Eu lembrei que eu entrevistei a Maria da Penha, e ela contou que, quando ela estava passando essas primeiras agressões do marido dela, ela não acreditava que pudesse ser verdade. E ela tinha medo de falar para a irmã dela. E na faculdade, ele era professor, e ele foi ficando cada vez mais violento, até que um dia ela levou um golpe que deixou ela paralítica. Mas, se ela soubesse, naquela época, que tinha um acolhimento, que tinha algum lugar onde ela podia denunciar, eventualmente ser acolhida, seria outra situação. Então, é um trabalho muito importante, vocês estão muito de parabéns, e quanto mais educação para a paz, a gente tem essa coisa do Shalom Bait, né? Quer dizer, a paz no lar, a paz em casa, e a gente sabe que as relações
não são fáceis, né? Relacionamento não é fácil. E, falar nisso, a gente vive um tempo conturbado de relacionamentos, com redes polarizadas, né? Especialmente no Brasil, agora com a campanha política, mas com épocas de cancelamento, né? Que as pessoas são canceladas, crianças nas escolas, mulheres, e mulheres são agredidas na rua, né? Tem muita gente que tem medo de sair na rua porque pode ser agredida verbalmente, fisicamente, virou um lugar perigoso, né? Você passear na rua, que era uma coisa tranquila. Como é que você vê isso, essa intolerância, essa falta de compreensão do outro, essa falta de empatia, que era uma coisa que não existia. O Brasil era um país da cordialidade, né? Sabe o que eu penso? A gente está submetido a uma... Gente, se for meu telefone, é uma bolsa preta. Se... Não. A gente está inserida num momento de agressividade generalizada. É uma agressividade contra tudo e contra todos e sem motivo. Aliás, motivo nunca tem, mas nem se fala do motivo dessa agressividade. Eu acho que a gente está sendo vítima de uma mudança de modelo social. Eu não sei bem onde nasce, como nasce isso e até onde vai, né? O pior é até onde vai. Essa falta de empatia, essa falta sabe o que eu penso? O certo hedonismo que a gente alimentou uns tempos atrás. Eu mereço, eu tenho direito, eu posso tudo. Teve uns anos aí que eu mereço era uma frase muito usada. Eu mereço, mas o outro também merece. Todos merecemos, né? Então, esse individualismo desagradável, essa autocomiseração, essa aceitação de todas as nossas fraquezas e não fraqueza do outro. Quer dizer, o que está faltando é uma certa empatia. Eu sofro e você sofre, eu estou feliz, você também tem direito de estar. Quer dizer, esse compartilhamento das coisas boas, onde anda isso? A gente perdeu um modelo que eu acho até, vamos dizer, em todos os lugares. Na escola, as crianças são conduzidas a serem a melhor da classe, a melhor nota, a mais bonita, mais isso, mais aquilo. Cada vez que alguém ganha a melhor nota, um monte ganha a pior nota, né? Então, a competição está nos tornando pessoas da selva. Se eu estou competindo, o outro tem que ser pior do que eu. E isso acho que deturpa todo tipo possível de relacionamento social, na família, nas escolas, em todo lugar. Quer dizer, como voltar atrás? Eu acho que, em geral, não se volta atrás, mas se pensa em novos modelos possíveis para o momento atual, né? E eu acho que isso é para isso que a gente está aqui, né? Você me falou muito na nossa conversa prévia de educação, né, Vera? Que as crianças precisam ser educadas desde o início para o que é a não violência, né, para o que é o diálogo, né? E eu acho que as escolas judaicas com transmissão de valores fazem muito isso. Mas nem sempre isso é possível, né? Com as redes, como eu falei, a violência escala assim como um rastilho de pólvora, né? Pum, pum, já virou uma fogueira, né? Nem sempre é possível. Mas eu queria que a gente aproveitasse para falar da pandemia também, Vera, porque, como eu falei, esse é o primeiro encontro presencial, pelo menos do projeto História Contada. A Unib está fazendo muita coisa de programação aqui, e as pessoas estão com uma certa dificuldade de voltar para o social, para a socialização. Ficaram com sequelas, né, também mentais, ou também de sair, de encontrar, de rever. Uma simples pergunta: você está bem? Está tudo bem com você? Como é que vão as coisas? Como é que você passou 2 anos e meio? Né? E especialmente para os idosos, eu acho que também foi um período muito difícil. Foi difícil para as crianças, que estavam em casa estudando à distância, mas também foi difícil para os idosos. Eu queria que você contasse um pouco como foi para você passar esse período tão difícil. Olha, para mim deve ter sido como para a maior parte das pessoas, mas eu penso o seguinte: a situação dos idosos, os idosos foram colocados numa berlinda, quer dizer, temos que vacinar os idosos, não podemos levar os netos para ver os avós. Os idosos se tornaram um elemento quase fora do conjunto social. Eu acho isso muito discriminatório.
eu não me coloquei nessa posição. Eu sou idosa, eu tenho 80, claro que eu estou na turma dos mais que idosos, mas eu não me coloquei pessoalmente nisso, mas não é todo mundo que conseguiu. No meu círculo de amizades, eu tive amigas que estavam, assim, desesperadas. Preciso sair, preciso jantar fora, preciso isso, preciso aquilo. Eu vou dizer, pessoalmente, eu não precisei nada. E não que eu seja uma heroína, não. Porque eu acho que primeiro, eu tinha tido uma experiência, infelizmente, triste, que eu tinha ficado muito tempo dentro de casa, meio assim, fechada, porque eu acompanhei a doença do meu marido. Vocês sabem, né, o Jaime, que foi presidente da federação, uma pessoa, bom, fora de série. Eu não tinha vontade de sair, e não saía. Então, eu já estava acostumada. Então, quando fecharam as portas, por causa da pandemia, as minhas já estavam fechadas há muito tempo. E eu já tinha criado um outro modo de vida. Eu dediquei esses anos a leituras que eu nunca tinha feito. Nem vou contar, porque senão parece que eu estou me exibindo, mas eu consegui ler Proust. Não, ninguém lê Proust. Eu ia tocar Por nesse bem, assunto também. Por bem, ninguém lê. É muito difícil e exige uma prisão para você poder conseguir aquilo. Então, assim, eu fiz muitas leituras, segui cursos, eu fiz um monte de coisa, eu não tinha tempo para todas as coisas que eu queria fazer. Minha família começou a achar que eu estava um pouco lelé, mas não estava. Agora já admitiram que não corri risco. Mãe, você precisa sair, precisa sair. Eu não tive vontade de sair, eu não tinha por que sair. Estava super bem em casa. Então, eu consegui, não é que eu consegui, eu soube preencher meu tempo com muita coisa boa. Sem pensar que isso ia ser para sempre uma situação de prisão, né? Você já adiantou esse assunto que eu ia tocar. A Vera é uma pessoa que lê muito, né? É muito curiosa. A primeira coisa, quando a gente pensa em você, é disso. Eu encontrei outro dia nas escadarias, o Marcos estava lá, né? Inauguramos a escadaria em homenagem ao Sobel, lá na Rio de Janeiro, perto de onde você mora, e muitos membros da comunidade judaica. E aí terminou, eu falei, vamos tomar um cafezinho. A Vera, não, preciso voltar para casa para terminar o livro que eu estou lendo. Eu fiquei muito impressionada, né? Porque assim eu preciso você se coloca como meta, né? Uma disciplina. A Vera toda sexta-feira manda um texto que ela mesma escreve com uma reflexão sobre o momento ou sobre alguma coisa que ela leu. Então acho tão fenomenal isso, Vera. Então eu queria te perguntar como você se informa, o que você gosta de ler. Quais são os feedbacks dessas mensagens que você escreve? Qual é a sua disciplina para escrever também? Olha, disciplina para escrever, eu só tinha disciplina quando eu tinha que fazer redação na escola, né? Daí tinha cobrança. Hoje não tem cobrança, então, assim, sexta-feira, eu nunca escrevo na quinta. E se eu faço alguma coisa na quinta, jogo fora. Fora não, porque está no celular. Mas eu sempre tem alguma coisa na sexta que aconteceu na sexta que não tinha acontecido na quinta. Então, eu consigo, não sei, eu gosto de relacionar alguma coisa de dentro de mim com alguma coisa de fora do que está acontecendo na rua. E eu escrevo porque eu gosto. E, cada vez, eu não pensem que eu tenho uma lista e faço tudo, clique, e vai para todo mundo. Não. Eu, às vezes, por exemplo, mando para um e não mando para outro, eu acho que isso não vai interessar para esse, mas vai interessar para aquele. E, quando eu estou clicando, mas é um monte de gente, quando eu clico, eu vejo as pessoas, juro. Eu olho, putz, dona... Eu vou dar um exemplo. Não vou dar, porque eu esqueci o nome dela. Mas, a Sulica. A Sulica é uma senhora até mais velha do que eu. Nós não somos amigas. A gente se encontrava, não sei quando o meu marido tinha reuniões de coisa de têxtil, o marido dela também. E não sei por quê, um dia a gente se encontrou, encontrou, está perdida. No dia seguinte eu mando. Na primeira Shabat ela recebe. Bom, daí a Sulica responde, ela não gosta de escrever, eu imagino. Ela fala tão doce, que bom, Vera, que você pensou em mim, Se ela soubesse o bem que me faz o retorno dela, eu escreveria para ela todos os dias da semana. Ela que não ia querer. Mas essa coisa desse contato até tem a ver com a fase da pandemia. Porque eu não fico sozinha. Quando eu
escrevo para a Sulica, estou falando da Sulica, tem muito mais gente, mas, enfim, quando eu escrevo para a Sulica, eu vejo a Sulica do jeito dela, aquele cabelinho ruivo, o jeitinho dela, como ela fala, não sei o quê. Eu me aproximo das pessoas através das palavras. E eu acho que palavra é mais do que mera palavra. Palavra, para mim, né? Eu ligo muito para a palavra. Quando eu estou lendo, por exemplo, vou contar uma... Não sei. Quando eu estou lendo, se eu dou de cara com uma palavra que eu não sei, que eu não entendi aí no texto, eu vou direto para o dicionário. Eu sou incapaz de virar a página sem saber o que aquilo quis dizer. Eu acho que eu tenho uma afinidade com as palavras. Elas me dizem muito, provavelmente mais do que aquilo que elas pretendem dizer. Eu quero, não sei se todo mundo conhece, enquanto eu lembrei que eu separei um texto que a Vera escreveu nesse último Shabat, na sexta-feira. Vou ler rapidamente, mas eu queria lembrar para quem chegou depois que vocês podem participar fazendo perguntas. Nesse primeiro bloco, a gente falou um pouquinho do Elf, já estamos indo mais para a vida pessoal da Vera, quem é essa mulher tão inspiradora. Passaremos pela FISESP, quando ela foi presidente dessa instituição, né, com peso, que só tinha passado mulheres, só tinham passado homens, e depois para a origem da família dela, de onde eles vieram, e a ligação com o lar. Aqui o texto que ela escreveu. Estamos envolvidos em um redemoinho de verdades mentirosas que estão nos afetando emocionalmente. Vocês estão percebendo isto? Uma afirmação da manhã é negada ou posta em dúvida à tarde. À noite, nos recolhemos indecisos, sim ou não. Este movimento está se prolongando por um bom tempo e já tem ou poderá vir a ter uma influência negativa em nosso modo de vida. Confiar, desconfiando, é desestabilizador e acaba nos conduzindo a um descrédito frente à realidade e às observações sobre ela. Esta impossibilidade de se confiar no que se nos apresenta como fatos ou verdades, está a nos exigir um constante e infrutífero ofício de desvendar o verdadeiro, o possível do falso e fantasioso. Em uma situação destas, talvez nos caiba concentrar-nos em nossas certezas pessoais, aquelas que vêm nos inspirando e balizando nossa conduta. E achei super bonito você falar isso, que a gente tem que se voltar para dentro de si, e você achou essa riqueza dentro de você, né? Você disse, você se alimentou, né, das suas leituras na pandemia, não sofreu com o isolamento, como boa parte das pessoas, e aí não falo nem de idosos, muita gente jovem também não aguentava, saía em festa, né? Marquinhos, a gente falou, né, da pandemia, entrevistei o Marcos Knobel, que ainda não era presidente da FISESP, mas era o médico que ele é, né, sobre comportamento na pandemia, sobre as vacinas e tudo mais. E, aproveitando, então, quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta já, participar, ou se a gente prossegue. Sexta-feira, sem o texto da Vera, não é Shabbat Shalom. Obrigada. Ela vai sempre lembrar de você agora, Denise, com o seu cabelo, olhando, vendo você, a Mona, né? Alguém quer perguntar, pessoal do Elf, ou a gente prossegue? Então, vamos seguir aqui, Vera. Então, como você se informa, o que você lê? Eu acho que assim, as mulheres precisam de referências, né? Homens também, e a gente vive uma era que muita gente se informa pelo WhatsApp, você acredita? Não lê jornal, não ouve podcast, não ouve rádio. Lê notícia de WhatsApp, onde tem a maior quantidade de notícias falsas também, né? Que é um perigo. E você, como se informa, Olha, Vera? Em muitas coisas eu tive sorte, nisso também. Quando eu era pequena, eu tinha um tio que era um grande leitor, chamava Henrique Mindlin, era irmão do meu pai, e lia adoidado. Daí, e a mulher dele também. E eles me diziam, você já leu esse livrinho? Coisa de criança ainda. Quando eu fiz 12 anos, eu recebi deles um livro chamado Coração, que é do Edmundo de Amices e que é um dos meus, sei lá, uma das bases do humanismo, sabe? E eu li aquele livro, e o livro, assim, dormia do meu lado. Eu já devo ter lido umas 3, 4 vezes, né? Eu tenho ainda a mesma edição. E, então, assim, a primeira que eu me lembre, a primeira sugestão de leitura mais séria foi justamente Coração.
e dos meus tios. Quem tem filhos, eu não sei, hoje está fora da moda, mas quer saber? É essencial ler esse livro, é incrível. É do Edmundo de Amicis, um italiano. Isso foi durante uma época. Depois, quando eu cresci um pouco, esses mesmos tios me fizeram ler Theodor Dreiser, Roger Martin Dugard, Romain Rolland, um monte de coisa boa. E eu lia com prazer, eu amava ler. Eu li Monteiro Lobato, fui e voltei para Monteiro Lobato de todos os lados. Então, eu lia por prazer e eu lia porque eu confiava em quem me sugeria os livros. E isso foi muito forte. Esta coisa, um tempo, não sei quando que começou isso, eu tinha muito contato com meu tio José Mindlin, que é tio, tipo, não é tio, porque ele é primo do meu pai. Mas nós éramos muito próximos, porque durante toda a escola eu ia com ele, da onde eu morava, ele morava em Santo Amaro, nós morávamos em Itaim, e daí íamos para o Mackenzie no carro dele. E ele sempre ensinando coisas novas e dando muito, vamos dizer assim, muita força na evolução de todas as crianças que estavam no carro. E, a um certo momento, ele me perguntou, não naquela época, claro, ele me perguntou, você já leu Proust? Eu digo, não. Ele disse, tem que ler. Então, Proust, por exemplo, eu li aos 40, aos 50, aos 60, enfim, a cada 10 anos ele lia. E ele disse assim, não dá para passar a vida sem ler isso. Bom, saí correndo e fui comprar o Proust. Li, sei lá, 20 páginas, não sei quantas, e não entendi nada. Tio, não faz sentido para mim. Vai até a página 100. Bom, enfim, não foi daquela vez, nem da próxima, nem da terceira, acho que foi na 4ª tentativa, eu entrei de alma dentro dessa literatura. E cada vez que eu chegava num momento bom, que me dava prazer, eu dizia, ai, como o tio José ficaria feliz de saber o que eu estou vendo. Eu praticamente, eu lia o livro com ele do meu lado. Ele faleceu quando eu estava no meio do livro, não é que eu tivesse terminado o livro. Mas é muito importante para mim ter sugestões de gente que eu gosto. E, hoje em dia, eu me conduzo pelo gosto de uma pessoa incrível. Um é o José Miguel Wisnik, com quem eu fiz todo o caminho da Grande Sertão Veredas, que eu também li na pandemia. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu virei jagunça com orgulho. Eu me sentia própria dentro do sertão. Eu me identifiquei tanto, eu nunca li literatura brasileira com tanta possibilidade de identificação, porque a minha cultura, a minha história é toda europeia. Eu não tenho tanta afinidade, nem poderia ter, eu nunca morei no sertão, nunca passei por esses certos lugares que ele menciona. Eu senti uma viagem para o interior de mim mesma. É uma joia. Não se pode viver sem um dia ver isso. Só que eu nem sei quem foi o primeiro a me dar essa sugestão, mas eu sabia que eu tinha que ler isso. Então, eu leio assim. Depende de quem me orienta. E notícias? Jornal, impresso ou Quer digital? saber? Eu comia jornal. Eu era uma super. Hoje em dia, deixa que aconteça, porque eu não estou dando conta. Tenho coisa melhor para fazer. O mundo está muito acelerado. A gente está queria lembrar que aqui a gente está na biblioteca José Mindlin, não é? Eu lembrei porque a gente entrevistou a Beth aqui a Betty Mindlin. Para você falar dele, e eu lembrei, para todos que tentaram ler Proust e não conseguiram, eu entrevistei também o José Mindlin num programa que eu tinha chamado Letras e Leituras, que era justamente de indicação de leituras. E eu falei, eu fiz escola francesa, José, mas eu nunca consegui ler Proust, confesso. Ele falou, Mona, eu tenho uma dica, você tem que ler 4 vezes, e na 4ª vez você vai começar a entender. Então, você falou que ele leu depois de 10 anos, depois de 5, ele voltou 4 vezes. Na 4ª vez eu comecei a entender. Então, dica, tá, gente? Mas, olha, vamos agora voltar um pouco, Vera. Um passarinho me contou que você é uma pessoa que é mentora de outras líderes. Não vou dizer nem quem são essas pessoas que me falaram, que eu tirei informações que eu conheço a Vera há bastante tempo. Eu tenho certeza que aqui todo mundo tem uma história com ela. Eu vou dizer a minha qual é depois. E aí ela me disse, olha, Vera, eu me oriento
medo quando eu tenho decisões importantes, muito obrigada, a tomar e tudo mais. Então, queria saber o que você fala para essas lideranças, o que você fala para mulheres mais idosas que, às vezes, perderam um pouco assim, o gosto pela vida, porque estão com o ninho vazio, os filhos já saíram de casa. Assim, o que você diria para essas mulheres e para as líderes também? Olha, não sei o que elas falam. Tem gente que diz, né? Ah, você é minha mentora. Nem sei para que serve mentora, para mim é outra coisa, é uma coisa muito mais de business, de economia, de coisa assim. De vida, não sei como que a gente pode ser mentora uma da outra, mas, de qualquer jeito, acontece mesmo, sabe? Tem duas pessoas que me ligam, aconteceu isso, fala. Bom, chega uma hora que eu já não estou ouvindo muito, eu disse, pensa, você não precisa dar resposta agora. Não há necessidade de sair correndo, dando uma resposta atabalhoada que vai dar mal, né? Para e pensa. Ninguém tem o direito de exigir de nós, vamos dizer, respostas imediatas. Vamos pensar. Se for assim, eu fiquei... eu era super elétrica. Eu ainda sou um pouco, mas, olha, eu dei uma acalmada, nada está pegando fogo. Eu não sei se é da idade, deve ser da idade. Porque assim, o que eu queria fazer ontem, já não preciso, posso fazer depois da manhã. Estou muito mais light, sabe? Então, quando eu converso com essas meninas, eu tento, de uma certa maneira, colocá-las no meu ritmo. Claro que a gente não consegue, cada um tem o seu, né? Mas, se a gente se respeitar, se a gente não se sentir coagida a reagir porque o outro está com pressa, sabe? A pressa do outro não me diz respeito. A Kabbalah diz que você não pode ser reativa, né? Você tem que ser proativa. Então, você nunca tem que responder. Você tem que esperar, deixar decantar. Em algum momento, você vem com proposições. Ser sempre propositiva. E, se você pensar, realmente, é um pouco isso que você está falando, né? De não reagir com uma resposta que pode ser rápida, tem que deixar o assunto decantar, a pessoa trabalhar. Muito interessante, né? Eu acho que isso vem mais com a idade. Não sei se tem alguém da minha idade aqui. Eni, nossa. E o que você falaria para as mulheres mais velhas que não têm esse pique que você tem, ou que talvez, como eu digo, se sintam talvez infelizes porque perderam, já não trabalham mais, os filhos já cresceram, os netos já cresceram. Estou vendo aqui a Noca, né? A sua filha aqui, a Noca, que faz o Mulheres aos 50, que reúne mulheres de muito mais que 50, 60, 70 e para baixo de 50, um grupo incrível, fenomenal, mas são muitas mulheres que ali num certo momento de vida que já passou aquele momento que você está super busy, né, de levar filho na escola, do trabalho, de conciliar todas essas atividades, né? Olha, eu tenho muitas amigas, claro. Minhas amigas têm a minha idade, inclusive tem algumas que são um pouco mais velhas. Eu sou um pouco novidadeira, eu gosto de inventar moda. Então, por exemplo, as coisas que são boas para mim, eu costumo compartilhar. Então, por exemplo, vou contar uma coisa pessoal. Eu fiz balé a vida inteira. Claro, chegou uma hora eu tinha que parar. Mas eu acho que no ano 19, eu cismei que eu tinha que voltar para o balé. Mas com a graça de ficar dançando sozinha, não ia ter graça. Daí, a Marlene Kaufmann, que está aqui, a Branca, 4 ou 5 amigas, vamos dançar. E, no fim, eu estava resolvendo um problema meu, porque eu queria dançar e precisava de companhia. E a gente se descobriu uma professora que, quando a gente anunciou que queria dançar com ela, eu disse, olha, a gente é bem mais velha, mas ela não perguntou a idade, ficou por isso mesmo. Quando ela chegou, a moça teve um surto, porque todas de cabelo branco, uma não estica o pé, outra está com... Eu fiz o curso com joelheira, praticamente o tempo todo. Mas, sabe, vocês podem imaginar o que foi. Nada de Lago do Cisne, bem simples. E foi tão bom, que quando começou a pandemia, todas nós ficamos tristes que a gente tinha que parar. Mas, pessoalmente, eu já estou com um plano de, no ano que vem, a gente retomar. Piores, como chama, no físico, mas mais fortes, provavelmente, em outra área, né? No emocional, a gente está
mais garrida, mais forte para fazer, e ela pede também o mínimo da gente. Então, se eu soubesse disso, teria te convidado para o grupo do projeto Somos Dança, da Nana Vieira, minha amiga, que apresentei para a Noca, que dançamos todo sábado da pandemia durante 2 anos, das 10 às 11, online. Todo mundo que era aberto, veio um monte de gente. Ela teve muito mais gente do que na aula que ela fazia ali na academia, perto lá de casa, antes do presidencial. Você seria uma candidatíssima a entrar. Mas, aproveitando falar dessa sua habilidade com a minha história com a Vera, é o seguinte: a Vera era amiga da minha irmã, da minha mãe, e eu, adolescente, vejo uma mulher que simplesmente faz yoga e fica de ponta cabeça naquela posição mais difícil, o Shavasana, com as pernas para o alto. E Vera, como é que você consegue? É dificílimo. Não, você treina e consegue. E ela ficava para o sangue descer na cabeça. Aquilo me impressionou de uma forma. Eu devia ter 10 anos ou 15 anos, não me lembro direito. E outra coisa também foi quando você voltou de uma viagem e trouxe para minha mãe de presente um kit todo completo, super moderno, para aprender grego. E tinha fitas também, fitas cassete, que eu falei, mas que máximo isso, que bárbaro. Não, porque grego está na raiz de tudo e tal. Então, a Vera já era essa mulher curiosa e fervendo como você era agora. Assim, tinha achado assim, incrível. E, assim, com 10, 15 anos, eu fiquei fascinada. Né? E você me disse agora que você fazia balé, que isso eu não sabia. Que incrível. Né? Era yoga, balé. Curiosidade move a vida, né, Vera? E a gente tem que falar não só de curiosidade, mas a gente tem que falar de desafio, e aí a gente passa para a parte da FISESP, quando você assumiu a federação. Como foi isso? Uma mulher chegando na Federação Israelita, onde sempre haviam só homens que tinham estado lá. Como é que foi que aconteceu? Eu acho que o Jaime, seu marido, tinha já passado pela presidência. Enfim, conta um pouco essa história do desafio. Você ficou apavorado ou não? Você achou legal? Curiosa como você é? Você falou, vou dar conta. Bom, aí a gente vai... Bom, deixa eu contar. Em 89, o Jacão e o Marcos Arbeitman foram procurar o Jaime porque a federação estava num impasse, não ia para frente, não estava dando certo, e, sem eleição, sem nada, os dois elegeram o Jaime. Na verdade, não elegeram, foram fazer um convite, você lembra, né, Noca? Foram fazer um convite para o Jaime, se ele aceitava. O Jaime foi espertinho, para não ter que responder na hora, né? Ele também acho que pensava desse jeito. Eles foram perguntar para a minha mulher se tudo bem. Daí, ele já tinha resolvido que sim. Conversamos, e claro que eu disse, maravilha, né? E pronto. E era assim, a federação estava... O escritório da federação era na Avenida Paulista, num prédio, no 5º andar, onde você tinha ou ar-condicionado todo sujo, que não funcionava mais, ou você abria a janela e toda aquela sujeira, fuligem dos ônibus entravam lá dentro. Era um sacrifício o local, mais do que outra coisa. Daí, o Jaime convidou a patota dele, os amigos. Convidou gente que... Acho que não faziam parte de nenhuma... alguns já tinham algum tipo de experiência comunitária, mas, em geral, não. Era a gente, os amiguinhos deles, de fim de semana, desse tipo de coisa. E a gente marcou uma reunião na federação, começaram a dividir o bolo. Você fica com a cultura, Percival Laffer, a política ficou com Jaquinho Rabinovich, cada uma ação entre amigos. O Ladislau Brett pegou a juventude, foi assim. E dividiam tudo e não falavam sobre a área assistencial. Daí começou assim, bom, e a área... e o Jaime tinha me dito, vem, porque você me ajuda, serve um café, não, era um negócio. É. Como assim? Sempre, o de sempre. Então, eu servi o café, eu tinha levado garrafa térmica, tudo aquilo que qualquer uma de nós faria, com o pé nas costas. Né? Daí, bom, depois de servir o café, eu fui permitida de sentar na mesa com os homens. Daí, não tinha nenhuma mulher. Daí, começou a área assistencial. Daí, o Israel Levin disse, ué, a Vera. Eu digo, não, eu só vim servir o café. Bom, e nessa, eles disseram, a Vera, eu digo, espera um pouco. Na hora, gente, eu sou dessas. Eu fui num lugar lá de telefonar, tinha uma outra sala, liguei para a Anita Schwartz, presidente daqui, né, para a Anita, e para a Antonieta Bergamo.
e disse, olha, a gente está acontecendo isso, sozinha eu não faço, vocês querem? Se vocês aceitarem, eu aceito. Daí a Antonieta diz assim, se você convidar a Libe Paz, não sei se vocês conhecem, você conhece, né? Se você convidar a Libe Paz, porque a gente precisa de uma mulher ortodoxa que tenha noção das leis, da Alahá e tudo mais. Convido, eu nem conhecia a Libe Paz. Digo, vocês convidam, tudo bem. Voltei e digo, tudo bem. E fechou o jogo. Daí, eu convidei aquelas mulheres daqueles homens que estavam lá. Nem todas aceitaram, mas muitas aceitaram. Bom, não vou contar a história inteira. A gente formou um batalhão de 400 mulheres. 400. Tinha gente que não sabia nem o que era a federação, muito menos o que era a comunidade, que nunca... Bom, algumas eu tinha convidado porque eu pensava que podiam fazer, porque a gente visitou todas as entidades da área assistencial. E uma das coisas que me deixou muito triste foi o abandono. Não estou me queixando, mas, enfim, muita gente do Lar dos Velhos não tinha visita, porque não tinha parentes, os parentes moravam em outro lugar, não sei o quê. Então, a gente abriu um grupo de visitadoras. Então, muitas senhoras do Beit Yaakov, que faziam chá da tarde, coisas assim mais simples, entraram como visitadoras. Vocês não sabem o que elas fizeram. Não dá para descrever o que aquele exército de mulheres fez com o Lar dos Velhos. Bom, foi, tudo bem. Eu ia falar que você uniu a comunidade judaica no sentido de aproximar mulheres da colônia sefaradi com mulheres da colônia ashkenazi. É que eu achava que tinha sido na sua gestão. Então, começou antes, começou na própria gestão do Jaime, a isso. gestão do Jaime. Mas, assim, fomos nós, né, que fizemos esse negócio. E, bom, daí, o que aconteceu? Foi indo tudo bem, não sei quanto. O Jaime fez 2 gestões, foi ótimo, ótimo. E o Jaime e eu éramos uma dobradinha. Sabe, eu sem ele não era nada, e ele comigo não é que não fosse nada, mas ia melhor. E, a uma certa hora, o Jacão apresentou para o Jaime uma pessoa que tinha que escrever os discursos dele. O Jaime não tinha tempo de ficar escrevendo o discurso, porque tinha mais o que fazer, né? Então, o Jaime viu aquilo e disse assim, que feio, como ele escreveu feio. Eu digo, péssimo. Daí, ele dizia, eu quero falar sobre isso. Pode deixar. Daí eu entregava pronto para ele, e ele ficava super feliz, e eu mais orgulhosa ainda. Você que escrevia os discursos do Jaime? Eu tenho todos em casa. Que máximo! Olha, que vocês legal. não sabem o prazer, porque eu falava alguma coisa que não era referente a mim. Eu falava das experiências de vida dele, das coisas dele, como se fosse ele. Quem conhecia ele melhor do que eu? Só eu, né? Então, foi muito gostoso. Foi uma parceria que nos uniu demais, demais. A nossa vida, a gente começou a vida no meio do caminho, né? Tanto ele como eu já éramos casados, já tínhamos filhos, já tínhamos família, Então, não é aquele casamento que começa desde o comecinho, né? A gente era bem unido, mas a federação teve um papel impressionante na nossa vida. A gente começou a ter um interesse nosso, sabe? Uma coisa que a gente levou para frente, que a gente, de uma certa maneira, criou, alimentou e viu os frutos. Foi muito importante isso. Que legal. E daí, depois do Jaime, veio o Israel Levin, o presidente foi o Israel Levin, daí o Israel Levin só quis ficar numa vez, né? Uma gestão, o Jaime estava no conselho, tudo indo direitinho. E eu, com o Israel Levin, claro, o Israel não ia me despedir, né? Ficou comigo, e eu fiquei de vice dele também na área assistencial. Daí, alguém da Hebraica, não sei como foi, sugeriu que o próximo fosse o Oscar Teiman, de saudosa memória, né? Que coisa horrorosa. O Oscar Teiman era homem de Hebraica. De comunidade, de federação, ele não sabia nada. Daí ele disse assim, a gente tinha alguma coisa em comum, ele adorava ler, ele era todo meticuloso em saber as coisas, estudava, ele era muito assim, sério. Ele disse assim, como você vai fazer para me ajudar? Eu digo, vamos nos encontrar. Você marca? A gente se encontrou durante um mês, todos os dias, todas as tardes, naquela salinha, sabe, na sala de almoço da Seridó, já ficou firme, quer dizer, ele nem tocava campainha, já entrava, sentávamos e falávamos.
E a gente falou sobre juventude, política, bom, tudo que... Não que eu fosse a grande expert, mas eu sabia, e eu era a única que podia... Porque você já tinha estado 8 anos com o Jaime, Eu já né? estava Foram 8 anos ou 4? Jaime, 4. e 2 com Israel. Então, eu estava 6 anos naquilo, eu conhecia as histórias. Daí, eu dizia, mas, como chama? Oscar, e a área social, você não vai perguntar nada? Eles, o que eu preciso saber? Você vai continuar? Então, o que você faz está ótimo, não precisa. Daí, um mês, gente. Daí, no dia 18 de março daquele ano, não sei qual, ele assumiu a presidência no Lar dos Velhos. Foi ótimo, todo mundo está muito feliz, porque ele era uma pessoa excepcional, todo mundo gostava muito dele. Deu tudo certo. 18 de março. 18 de abril, ele morreu. Gente, ele morreu... parece que o pai dele morreu igual. Assim, fulminante, uma coisa do coração, e ele morreu. Daí, 10 minutos depois, não era Reino da Inglaterra, mas tinham que pensar como vai ser o amanhã. Daí, 2 amigos, o Berel Zuckerman, que Deus o tenha também, o Berel Zuckerman e outros que gostavam dessas coisas de estatutos, ligaram para o Jaime e disseram: a vice-presidente mais velha assume, e é a tua mulher. Daí, eu tenho que admitir, houve uma guerrinha. Não foi um mar de rosas. Tinha quem me queria e tinha quem me queria ver à distância. E daí, nem sei por que eu fiz isso, eu nem estava aí. Eles brigavam lá onde eles se encontravam, que era na Hebraica. Eu nunca participei de reunião nenhuma entre eles. Eles, eu estou dizendo, os que apoiavam e os que não apoiavam. E, de vez em quando, meu tio Leão Pfeffer, também de saudosa memória, me telefonava e dizia: você está preparada? Não sei o quê. Eu digo: tio Leão, não estou nem pensando. Daí, resolveram. Pronto, vai. E eu fui. E, daí, quando eu fui, daí eu tinha que admitir minhas fraquezas. Eu fiquei com a mesma diretoria que o Oscar tinha escolhido. A parte financeira estava com o Mauro Zaitz, que é professor da USP. O que eu preciso saber de continha se ele estava lá? E eu não sei de continha. Então, eu falei para o Mauro: não conta comigo, eu não sei nada disso. Essa parte financeira está nas tuas mãos, eu não sei nada. Daí, eu digo: bom, mas também não posso ser tão ignorante. Daí eu procurei o Jacques Gelman. O Jacques Gelman era professor na GV, e eu disse: Jacques, me ensina o beabá, um mínimo de administração, de essa coisa, porque eu não sei, eu sei administrar minha casa, né? Daí, o Jacques Gelman me deu 1 hora, 2, todas as sextas-feiras, às 8 da manhã, eu estava na federação, que naquele tempo era na Rua Argentina, e o Jacques me ensinou muita coisa. Já esqueci, mas, sabe, ele me ensinou muito, eu aproveitei muito. E o Jaime gostou dessa parte, curtia, assim, de ter uma mulher presidente da federação, falando e tudo mais? O Jaime estava super orgulhoso. Era uma realização dele também. Bacana. Eu acho que, sabe, era super dele. E foi assim, quer dizer, então não foi por qualidades, foi por velhice que eu entrei como presidente, né? Daí teve uma segunda eleição. Eu fiquei naquela 2 anos, né? Depois, para os outros 2 anos, teve uma como chama aquilo? Uma eleição do Conselho Comunitário. E daí, bom, emplaquei, né? E foi assim. Agora, é impressão minha ou naquela época era menos política, assim, né? Porque a gente vive tempos mais políticos, né? De mais posicionamento. Hoje em dia, por exemplo, a gente sempre comenta, né? Em qualquer manifestação aparecem bandeiras de Israel que não são de nenhuma das nossas organizações, são pessoas que colocam ali para dizer que a gente apoia tal ou tal outro partido e tal. Eram tempos menos políticos. Você se lembra de fazer pronunciamentos, ter que falar no nome da comunidade? Olha, vou te contar. A gente teve, do ponto de vista judaico, 2 situações horrorosas. Quer dizer, horrorosas, não chegou a ser horrorosa. Uma era o ensino religioso obrigatório nas escolas, que a gente procurou a Roseli Fishman, lembra dela, da Roseli Fishman? A Roseli Fishman, que
foi ótima. E daí a gente ia na Secretaria de Educação, a gente fez e aconteceu, e fizemos grandes parcerias com os índios e com os índios e mais não sei que outro grupo. E a gente teve encontros na secretaria, e foi super. Mesmo assim, a lei passou. Passou, mas nunca foi posta em... Pegou. Não pegou porque não tinha que ensinar, né? Não funcionou. Daí teve um outro caso, que eu não sei nem se o Marcos sabe, houve uma proibição do abate kasher, que foi outro pepino daqueles. E daí a gente entrou em atividades, lá em conversações, com a Secretaria da Agricultura. E daí todos os rabinos ajudaram, porque era uma coisa super importante, explicar o abate, Ficou um tempo sem abate, a gente trazia a carne da Argentina, mas depois, tudo bem, resolveu. Então, tivemos esses dois problemas. E também tivemos, vamos dizer, parcerias com a comunidade negra, e eu fui em vários encontros da comunidade negra, e era no centro da cidade, daí eu dizia para o Jaime, eu tenho medo de ir sozinha de noite. E daí eu ia com o Latzilau, e a gente que era da política. Então, também aprendi um monte de coisas, foi muito, muito bom. E uma coisa muito pesada foi, meu Deus, que Deus o tenha também, o filho da Bela Pichotto, vocês lembram quando ele foi sequestrado e assassinado, e o corpo jogado num rio, né? Não sei que ano era isso. Eu estava na presidência. Daí tinha alguma atividade na Assembleia Legislativa, por acaso, naqueles tempos. E era para eu falar coisas, aquelas que a gente sempre fala, o de sempre. Só que me deu 5 minutos e eu falei sobre o crime. E eu me lembro que eu estava... Sabe como que é a Assembleia? Todo mundo sabe, que todo mundo já foi, né? Então, lá, você fica lá em cima, fica longe da plateia, lá dos que estão ouvindo. Mas todo mundo te olhando. Eu suava em bicas, porque eu falei sobre o que ninguém pediu, e eu falei do crime, e enfim, da violência, não sei o quê, daquele tempo, né? E, conforme eu comecei a falar, comecei a ficar emocionada, quase perdi as estribeiras, mas não. E tinha um monte de deputados, aquelas pessoas que vão lá, ficaram em pé e começaram a bater palmas. E, olha, eu acho que teve algum desdobramento, porque começaram a procurar a gente sobre, como chama aquilo? Segurança, começou um monte de coisa que a gente queria fazer e não conseguia, as floreiras, aquele tipo de coisa que vocês conhecem, foi naquela época. Vera, e hoje você tem contato com as entidades, né, que estão assim bastante organizadas, entre CONIB, que é a Confederação Israelita Brasileira, a FISESP, que é a Federação Israelita do Estado de São Paulo, tem as outras organizações nos outros estados. Como você vê esse jeitão, né, mais organizado, mais profissionalizado? A gente tem aqui o Jacques Griff, o nosso companheiro lá da RINUR, que é de educação, né? Jacques, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente falou de educação. O Marcos, que já era da outra diretoria do Luiz, e ficou... bom, falar todas do ELF aqui, Ana, Ruth, estou esquecendo outras pessoas, certamente. O Dove, da segurança. Como é que você vê a organização? Você acha que, enfim, cada um tem uma opinião, né, sobre as entidades? Eu queria saber a sua, você que vivenciou esses tempos que eram outros, né? Olha, existiriam 2 possibilidades da federação se organizar. Via entidades, que é a opção que vem há muitos anos, e via indivíduos. Eu sei que seria muito difícil via indivíduos, mas eu faria, se dependesse de mim, eu faria um modelo, como chama, de duplo, híbrido. Dá para as pessoas que queiram se manifestar membros sem ter a obrigatoriedade de pertencer a uma entidade. Eu falei algumas vezes sobre isso, mas nunca caiu bem. Então, essa seria a minha opção, se eu pudesse.
Que é uma forma de estar ligado com a sociedade, de estar amplificando demandas que estão na sociedade. Porque tem muita gente que não é nem sócio da Hebraica. Porque diziam, não, sócio da Hebraica já basta. Pega um ambiente muito grande. Bom, mas não pega todo mundo, tem um monte de gente fora. E eu tenho certeza que tem espaço até para aqueles que não rezam na mesma cartilha. Sabe? Marcos, sabe o que eu falei agora? Espaço para quem não reza na mesma cartilha. Você sabe, eu e todo mundo sabe, quanta gente de valor está de fora. Está de fora porque talvez queira estar de fora. Mas, se a gente desse um passo para frente, metade daqueles que estão de fora estariam dentro. Sabe? Eu tenho essa expectativa, mas não é assim. Então, comunidade, a gente sempre diz, comunidade judaica organizada. Sempre foi assim. Algumas entidades são mais próximas, outras têm medo de perder a individualidade, então se recusam a participar de uma série de atividades. Eu acho tudo isso uma pena. Eu acho que a gente pode conviver muito bem na diversidade. Então, vamos dizer, não há porquê não estarmos todos juntos, cada um defendendo seus pontos de vista, sabe? Não só do ponto filosófico, de nível de comprometimento religioso. Tem muitos... tem possibilidade da gente encontrar o denominador comum. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter crise? Vai. Mas vai ser uma representatividade mais honesta. Não vai ser um ambiente mais, vamos dizer, o que eu vou dizer, pasteurizar, sabe, uma coisa, só essa gente. Não, tem muita gente do lado de fora. Mas você vê, Vera, as pessoas querendo participar? Você veja, porque eu sinto assim, quem quer participar tem as portas abertas. Mas tem gente, como você falou, que não quer perder a sua individualidade. E a partir do momento que entra para uma federação, uma participação que eu considero democrática, essas pessoas não podem mais dar a opinião só delas, elas têm que pensar na comunidade como um todo. E eu vejo isso meio difícil. Posso te contar? Eu acho que a gente já está com uma, vamos dizer assim, com uma evolução política, sei lá, que nos permite trocar ideias, conversar, criar, sabe, pontos de vista convergentes. E, se não forem convergentes, mesmo que sejam divergentes, estão lá dentro. É importante ter muita gente que está de fora, às vezes, causando, inclusive, incômodo e desassossego. É melhor tê-los dentro. Mas você sente que eles querem, que eu vejo que o Marcos faz um super esforço, né, para ouvir todos os lados. E o grande problema, eu acho que você falou, é muito importante, Vera, mas o outro lado também é um problema. A gente tem, a Denise falou, hoje em dia nós temos mais de 150 federadas dentro da federação, e que são muito importantes, né? Vou dar exemplo, algumas entidades que falam por Israel. A Federação Israelita, a princípio, ela não é a defensora de Israel. Nós temos o consulado, nós temos entidades que defendem Israel, então nós defendemos a comunidade judaica como um todo. O grande problema é quando tem algum ataque, entre aspas, à comunidade judaica, nós nos reunimos, fazemos uma estratégia, achamos às vezes melhor não nos manifestarmos para não dar palanque para outra pessoa, e de repente vem uma pessoa de Israel que coloca na mídia, outras entidades que são de direita, de extrema direita, extrema esquerda, que atuam, e isso realmente atrapalha. Eu concordo, é importante que a gente abra as portas para todo mundo da comunidade dar a sua opinião, quer seja fora ou dentro de alguma entidade. Mas como uma sociedade polarizada que a gente vive, infelizmente a teoria é diferente da prática. Na prática, isso às vezes não sai do jeito que a gente gosta. Olha, eu te entendo, esse assunto sempre foi tratado na federação, na comunidade, sempre. Não é novidade. Mas eu penso o seguinte, tudo evoluiu, os tempos evoluíram, a consciência política das pessoas evoluíram, as tentativas são válidas, eu acho. Pode não dar certo. Não deu certo, vai para casa, daqui a um ano a gente se encontra de novo. Mas a gente se acostumou, sabe? Esses são os de fora, esses são os de dentro, esses falam, aqueles não falam. E quando aqueles que estão de fora, quando falam, é para descer a lenha, né? E deixam a gente, muitas vezes, em maus lençóis, em situações
difíceis, né? Que daí a gente vai ter que voltar para consertar o mal feito, né? Eu acho que vale a pena. Eu não ia falar sobre isso, né? Nem compete a mim, eu estou de fora. Mas, como ela falou isso de organização comunitária, por isso que eu estou falando, não é meu papel. Bem. É porque você. Extrapolei. A Mona falou, eu sou o William Fonseca, sou terapeuta. A Mona falou sobre a yoga, que via você na posição de Shirshasana. Então, eu gostaria que você falasse... Se eu fizesse agora. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa prática na sua saúde e na sua força até hoje. Posso dizer, eu fiz yoga entre... O que eu vou dizer? Não sei. Entre, vamos dizer, 18 e 30, 35, por aí. E eu não era muito, vamos dizer, desculpa, eu não tinha essa visão, eu não entrei de cabeça na yoga. Eu fiz yoga como exercício, mas eu acho que o que me fez bem até agora, eu sempre fiz muita ginástica. Eu dancei a vida inteira. Então, o exercício físico até hoje, eu faço todo dia. Claro que eu não faço o que eu fazia naquele tempo, mas eu faço. Eu acho que o exercício físico me faz muito bem. E é o tipo da coisa que... E você conseguiu, na pandemia, também manter esse ritmo de fazer exercício físico todo dia? Fazia por o telefone. Online. Online, mas fazia todo dia. E não parei nunca. Que e não vou legal. parar, né? Vera, voltando a essa parte familiar, a gente não falou muito da sua família, né? De onde vieram seus pais. Você já citou que os Mindlings eram seus parentes, os Pfeffers. Você podia contar um pouco de onde veio a tua família e a atuação deles, que eles já tinham uma atuação no lar, né? Então, olha, a família do meu pai, a família Mindling, veio de Odessa. Meu pai saiu de Odessa logo depois da Revolução, em 1917. Veio para cá, foi para o Rio, enfim, toda uma história. E era uma família, assim, muito pouco judaica, no sentido, assim, sem vida religiosa. Eram gente, vamos dizer assim, não exatamente a família do meu pai. A família do meu pai era minha avó Dora, né? E eu tenho o nome dela, de Dvora, né? Mas eles vieram para batalhar, não tiveram grandes condições de desenvolver um judaísmo e tudo mais. Então, a minha avó ficou sozinha, tinha uma pensão, perto lá da rua Veridiana, onde ela tinha gente, como chama, inquilinos morando na pensão dela. Ela fazia doces para fora e meu pai entregava, antes de ir para a escola, meu pai entregava na Seleta, eu só lembro da Seleta, ou Leiteria Paulista e mais uma outra que existia, que eu não lembro mais o nome. Então, eles tiveram uma vida bem dura, bem dura. Estudaram com bolsa no Mackenzie, e depois meu pai e meu tio se formaram em engenharia, e meu tio, o outro, o Henrique, fez medicina. E, depois de formados, pagaram os estudos para os próximos que entrassem na bolsa do Mackenzie. Essa é a minha família, como chama? Mindling. Nessa família Mindling, tinha o meu avô e tinha um outro, o pai do tio José, que chamava Efim Mindling, que era dentista das Granfinas, Olívia Penteado, eu não sei todos os nomes, mas uma era Olívia Penteado. E essa gente era de altas esferas. E ele era um super intelectual, ele participou da Semana de Arte Moderna de 22. E ele foi um dos iniciadores do Cultura Artística. Então, tem até no livro da Cultura Artística, aparece o nome dele, ele chamava Efim Mindling. E, bom, essa é a família nobre do meu pai. A família plebeia da minha mãe veio de Jedenitz, do que é hoje Moldávia, uma daquelas vilas que a charrete entra e o resto já está fora da aldeia. Esses vieram, a família Tepperman.
Daí, só porque eu sei que vocês conhecem, nessa família tinha três grupos. O grupo do Salomão. O primeiro que veio era meu avô, José Tepperman, que foi presidente do lar por 20 anos. E o lar era meu jardim para brincar, era lá que eu brincava, porque meu avô me levava todo dia lá. Então, inclusive, meu avô fazia as compras do lar dos velhos, ele ia no mercado e ele fazia... Naquele tempo, os homens faziam as compras, né? Faziam as compras para o lar e as compras para a casa dele. Daí a gente ia para o lar, entregava as compras. Então, o lar era mais uma cozinha da minha família, parecia. Enfim, então, o José Tepperman, que era meu avô, e tinha mais dois que vieram depois. O tio Salomão, que é o avô da Marlene, que está aqui a Marlene. O tio Salomão, entre outros filhos, teve a Antonieta Pfeffer, que era mulher do Leon Pfeffer. Ela também era Tepperman e era filha do tio Salomão. Ela é sua prima, então? É isso? Não, ela não é minha prima. Ela é prima da minha mãe. A tia Antonieta é prima da minha mãe. E prima do pai da Marlene. Né? Então, o lar que a gente está falando é o lar dos idosos, que ficava... Que agora ficou do Einstein. Que agora é o lar residencial do Einstein, e que ficava no Bom Retiro, é isso? Não, a gente está não. falando Vila Mariana. Vila Mariana. Porque eu sempre lembrei da Vila Mariana, mas quando a gente conversou, você falou que era no lugar onde é o Não, TNA. é uma história que eu te contei. Então... Onde ele nasceu, o Lar dos Velhos, nasceu no Bom Retiro. Vocês estão aguentando a história? O Lar dos Velhos era o seguinte: na rua Newton Prado tinha o Groi Sechil. E, na frente do Groi Sechil, morava a minha bisavó, que chamava Frida Mindlin, e que era sustentada pelo pai do José Mindlin. O José Mindlin era o que ia levar o dinheiro da bisavó. Um dia, o pai dele, esse enfim, o culto, disse: a vovó está gastando mais que devia, alguma coisa está acontecendo. O José Mindlin foi na casa da dona Frida, que era bem na frente da sinagoga, e tinha uma subida, daí uma escadaria para subir. Daí ele chegou lá, tinha um monte de xícaras sujas, prato começado, uma certa confusão. Daí ele disse: o que é isso? Daí ela disse: tem uns velhinhos que rezam no Groi Sechil e não tem como se cuidar. Então, eles comem aqui e, algumas vezes, eles dormem aqui. Daí, meu tio José foi para... Enfim, voltou para o tio José, não. O tio José voltou para o pai dele e disse: é essa situação. Dizem, a minha família diz, não sei se é tão verdade assim, que, naquele dia, eles foram na prefeitura e, olha a coincidência, o senhor Davi Copenhagen, da Copenhague, né? O meu tio-avô, Efim Mindlin, e meu avô, José Tepperman, foram para a prefeitura, ganharam, na hora, aquele terreno e começou a construção. O seu Davi Copenhagen teria sido o primeiro presidente do lar, mas ele formou a diretoria, mas ele morreu antes. E daí ficou meu avô 20 anos de presidente daquilo. E lá começou o lar. Então, o que eu te contei é que o lar começou no Bom Retiro, porque não era lar, né? Era a minha bisavó recebendo aqueles senhores. Era um embrião do lar, né? Foi um embrião do lar. Mas, quando você diz o lar era meu parquinho, aí a gente está se referindo ao da Vila Mariana. Sempre da Vila Mariana. Que você disse, inclusive, que as grandes festas, que são Pessa, o Rosh Hashanah, a sua família celebrava lá, com um monte de gente que estava... Vocês não têm ideia as fotos que eu tenho? Você já viu as fotos? Não, eu passava também. Você, por causa do seu Moisés. Então. Meu padrasto foi diretor administrativo do lar por muitos anos. Eu lembro dele também. Muito da dona Sara até. Então, a minha mãe. A gente tem... Opa! Super. Eu lembro que o teu padrasto usava um anel de pedra aqui. Eu ficava sempre olhando o anel dele. Interessante que vocês duas tiveram pais que já militavam, né, atuavam na comunidade, né? Então, isso realmente acabou passando de geração a geração, né?
Tinha, sempre teve. Sempre teve. Munca Cherrebe, acho que o Munca Cherrebe morava lá. Vera, eu acho importante você contar, descrever como é que era, assim, porque eu não consigo imaginar. Hoje as famílias festejam as grandes festas, cada uma com sua família mais próxima dentro das residências. Quem está no lar, aí o Marcos pode comprovar, quem está no lar dos idosos deve fazer uma festa menor com os idosos, e se tem um parente ou outro, vem lá e fica, mas não é um grande... Era um banquete. Você falou que era muita gente. Como é que era isso? Gente, era um banquete. Eu me lembro, por exemplo, não sei que famílias todas... bom, os Tepperman todos, isso sem dúvida. O Leif Feigenson, você lembra? Né? A família dele era enorme, vinha todo mundo. A família Eberhardt, os pais do Pedrinho, do Mário, etc., todos. Os jantares lá, eu até, um dia, se vocês quiserem, eu mostro. Os jantares de peça, não sei o quê, as mulheres com chapéu, com joias, assim, tipo, pelo menos 100, 150 pessoas. A gente fez um, antes de sair, antes do lar, você lembra? E foi chiquérrimo também, cheio de gente, todo mundo foi. E aí eram as famílias, então, e os idosos, né? Quer dizer, era uma coisa muito mais humana, muito mais congregada, né? Continua assim. Até antes da pandemia, que eu frequentava minha tia, minha casa lá, as famílias iam e passavam, era uma mesa praticamente para cada família, muita gente no salão, as festividades, especialmente Pêssar e Chá, são feitas com as famílias que vão até os idosos, ou os idosos vão para a casa das famílias. Normalmente as famílias vão lá e realmente é uma festa grande. Legal. Era até antes da pandemia, até 2019 eu garanto que foi assim. Obrigada. Eu queria que a gente falasse agora, já encaminhando para o final, se ninguém tiver mais alguma pergunta, como é que você vê a transmissão de valores, né, de Ledor Vador, né? O que você acha que você conseguiu transmitir da cultura judaica, da sua educação para seus filhos, enteados, enteadas? Deixa eu te dizer, enteados e enteadas eu detesto, hein? O que fala, então? Nada. Filhos, tudo Justiças. Filhos. Deixa eu dizer, eu não sei o que eu consegui passar. Acho que cabe mais a vocês falarem, né? Quando a gente... E também valores, a gente... Olha, vivendo, só vivendo você passa, não tem... Vou passar meus valores, não. Eu, vivendo, muita coisa... Né? Até eu vou contar uma história da Noca. Uma vez alguém... Não, nada sério. Alguém, uma vez... O que a convivência faz? Né? Uma vez, o Felipe Wojciechowski, todo Yom Kippur, o Felipe ligava para o Jaime para pedir desculpas. Né? Aquela coisa que a gente faz, perdão. Né? Então, o Felipe ligou e a Noca atendeu. Daí a Noca deve ter passado para o Jaime, bom, tudo mais. Eu não vi. Daí o Felipe fez questão de ligar para mim e disse assim, sua filha me atendeu exatamente a mesma voz, o mesmo jeito. Daí eu perguntei, gente, quem atendeu? Era a Noca. Quer dizer, então, a convivência faz milagres, né? Eu, que não conhecia a Noca, te falei isso, falei para a Noca. A primeira coisa que eu te falei, né? Porque a Noca foi a sua última filha que eu conheci. Eu conhecia mais a Mônica, que é a mãe da Júlia. A Júlia estudou com meu filho no Colégio Veracruz. E a Anitta e a Adriana da infância, e revi recentemente a Anitta. Aí, quando eu conheci a Noca, que eu ouvia falar muito, né, pelo meu irmão, pela Suzana Sankovski, minha tia, e eu falei, Noca, você fala que nem a Vera, é o mesmo jeito. E falei isso, a mesma coisa com você também, né? E você falou, porque foi anos de convivência, isso é inevitável, né? E é muito bonito, né? Que no fim... Então, eu acho que convivendo em harmonia, acho que todas as famílias passam o que tem que passar. Hoje, eu tenho, assim, super orgulho, vou fazer um comercial. O meu filho, Davi, foi eleito presidente do Maccabi. Isso, ele já... CBM. Desculpa, filho. Mas, enfim... Você está tirando o outro do posto dele. Jura? Perigo. Tem outro presidente no Maccabi. Bom, então, ele é presidente disso. E, antes...
Antes disso, ele já tinha sido diretor da federação, atuava na área de, como chama, de segurança, não sei o quê, e depois foi diretor do Nathan Berger. Então, quer dizer, meu filho está aí. A Anitta foi do programa Psicologia durante muito tempo, e ontem, por acaso, né, Anitta, eu fiz um convite para a Anitta que ela aceitou, para vir para o ELF, fazer algum tipo de atividade. Já avisei, você já está inclusa, não dá para puxar o carro. Não tem volta. E todos os netos participam. Você não lembra que a sua neta foi distribuir cesta básica na Unibis? E a minha neta, de 16, a filha do Davi, outro comercial, está num grupo Girls Up, como chama, do St. Paul's, está fazendo curso de madrihá, para ficar madrihá da CIP. Quer dizer, Mãos na Massa, ela também participa. Quer dizer, vivendo e vivendo bem, a gente compartilha bons exemplos. Vivendo mal, a gente só pode dar maus exemplos, né? Quer dizer... Você participou de movimento juvenil, Nunca. você fez escola judaica. Conta um pouco dessa sua parte educativa que você me contou. Olha, eu não fui para a escola judaica. Eu estudei, eu fiz o começo no St. Paul's, onde o Davi e as minhas netas estão hoje. Depois eu fui para o Mackenzie e nunca nem ouvi meus pais levantarem a hipótese de eu ter ido para uma escola judaica. Nunca fui. Depois, eu não fui para o movimento juvenil também. Também não se falava, na minha família, acho que ninguém foi. E eu escolhi ser bandeirante, mas não em oposição aos movimentos judaicos, não, porque eu queria ser bandeirante pelo uniforme, por tudo aquilo, um pouco de onda, não sei o quê. E daí eu fui bandeirante durante um bom tempo, e minha companhia chamava Maria Imaculada. E não me fez mal nenhum, me fez muito bem. Eu convivia muito bem com a minha identidade judaica, que era firme. O grande exemplo da minha vida sempre foi o Zeid, né, meu avô. Então, eu era judia sem dúvidas, eu era aquilo. E nos Bandeirantes de Maria Imaculada, eu fiz prova, lá tinha prova de religião, eu fui para o Sobel, fiz lá responder as coisas que ele me ensinou, fiz tudo certinho, não sei o quê, eu levei para as minhas chefes e tudo bem. A minha identidade era uma identidade, e né? Hoje é diferente, mas naquele tempo era uma identidade sólida, baseada em exemplos, e aquele judaísmo tradicional daquelas famílias, como a tua também era. Né? Um judaísmo presente, mas sem grandes cobranças, sem pressão. Era mais, talvez, mais cultural, mais tradicional e menos religioso fundamentalista. Sem fundamentalismo nenhum. Com as regras, as leis, essa coisa. Não tinha cobranças, sabe? Era um judaísmo que recebia, que abraçava e não exigia. Era diferente. Depois da federação, depois que eu casei com o Jaime, né, e logo veio a federação, a minha identidade mudou um pouco. Eu me impus certas regras. Mas daí foi porque eu me impus, né? E convivo muito bem com elas. Tipo, fazer comida kasher? Olha, eu não sou kasher, mas eu restringo a minha alimentação àquilo que, vamos dizer, claro que não tem porco na minha casa, esse tipo de coisa. Mas eu frequento mais as festas, eu frequento com consciência. Antes, eu frequentava por exemplo. Hoje, eu frequento por consciência, por escolha. É diferente. Essa diferença é muito interessante que você está falando, de que realmente eu vejo os meus avós que vieram também de uma geração posterior, eles vieram em 33, da Rússia, mais dessa parte de Bessarábia, Ucrânia, eles eram de famílias
religiosas para a época, mas hoje em dia eles nem seriam religiosos, mas eles mantinham as festas, os grandes encontros, não ia no Shabat, não parava a vida no sábado, como hoje os mais religiosos fazem e tal. Mas tinha, engraçado, né, de uma coisa cultural assim, talvez mais forte, né? Você acha que essa coisa da religião você consegue impor, assim, você consegue passar para filhos, né? Não é uma coisa tão pessoal e íntima. Assim, a gente vê as famílias religiosas, e hoje a gente tem muitos exemplos, né, que eles têm 7, 8, 10 filhos. E tudo. Eu tenho uma boa parte da minha família muito religiosa, e é muito diferente da parte que não é religiosa. Né? Isso é quase que 2 mundos, né, que quase que não poderiam se casar entre si. Né? E eu fico sempre pensando nisso. Você mesmo veio na minha casa da minha mãe num Shabat, na festa, não lembro, acho que era Pêssah, e você falou, nossa, como seus irmãos são religiosos. Eles são muito mais do que eu, por exemplo, né, e do que meu filho. Então, eu sempre penso nessa questão de como você passa, né, mas você passa os valores, né, sempre passa. Né, e a religião é uma coisa de fora o íntimo. Né? O que você acha? Eu lembro que meu avô, minha família Zacres, fazia sempre o jantar de sexta-feira, porque ninguém era religioso. Mas, no fundo, era o Shabat, porque a família era reunida. Os valores é totalmente cultural, muito mais do que obrigação religiosa. Bom, Vera, a gente está terminando. Queria ver se você quer dar algum recado mais final, se alguém quer fazer alguma pergunta, que eu sou democrática e tivemos aqui muitos amigos presentes, né? Por favor, pergunta, depoimento, comentário, por favor. Assim, a Vera é um exemplo. A gente tem uma relação muito gostosa, que assim, é uma troca para a vida. E a gente, eu tenho muito a agradecer nessa relação. É muito saudável. Você pode se apresentar e dizer aonde que é o Grupo Elf, né? Eu sou do Grupo Elf e a gente trabalha junto na área de relacionamentos saudáveis, a parte das crianças e dos jovens. E ela é um exemplo para nós. Vocês não vale, vocês falam. A Sandy e eu fazemos dobradinha. Ela que é a Sandy. Ela é a você Sandy. Ela me falou tanto de você. Então, qual é a dobradinha? A dobradinha, assim, a gente, por exemplo, quando a gente simplificou o material que veio daquela jornalista importante, nós ficamos fazendo assim, trabalhando ponto e vírgula, palavras, não sei o quê, para fazer um material palatável, né, para as pessoas poderem não ter medo do texto, porque era muito complicado. A gente fez isso juntos, a gente faz um monte de coisa junto. E vamos fazer muito mais ainda. Isso, né, isso que é importante. Então, assim, a Vivi entrou toda tímida, não sei quanto, e hoje ela dá ordens assim, de alto nível, ela sabe tudo, faz tudo. A Beth trabalha muito mais em todos os lugares, na campanha de bolsas, em uma série de coisas. Quer dizer, tem tanta gente boa que é difícil, né? Sabe, reconhecer todo mundo. Posso te dizer, a vida da gente, de todas nós, eu acho que é muito parecida. Isso eu tinha falado no começo, mas é que eu penso mesmo. Cada um trilha um caminho, mas os desafios são os mesmos. A gente tem a época da juventude, quando a gente já começa a se interessar por namorados, para poder casar um dia, tudo mais. Depois os filhos, é tudo mais ou menos parecido. E a gente vai se adaptando, cada um com os seus recursos, né? E vamos chegar lá numa tranquilidade assim, de respeito pela própria identidade, vontade de transmitir as coisas boas que a gente aprendeu, que recebeu, e que é nosso compromisso passar para as crianças e para os próximos. Quer dizer, não dá para as coisas boas acabarem em nós. A nossa responsabilidade é imensa. A gente recebeu, a gente tem obrigação de passar adiante. E a gente tem que pensar no nosso eu, sabe, olhar e ter orgulho do que a gente fez até hoje. E reconhecer
os erros, os acertos, e agora é só olhar para os acertos, sabe? A gente está numa fase da vida em que já dá para olhar para o lado bom e deixar o lado ruim para quem vem depois conserta, sabe? Eu acho que é por aí. Por favor, se apresenta para todos. Eu trato na área das pessoas com deficiência intelectual, no psicossocial, Grupo Caberim, mas o nosso relacionamento com a Vera começa no CIAN. E a Vera foi a primeira pessoa que abriu espaço para a gente discutir os casos. Quando a gente foi para a aldeia, que era um dos casos mais difíceis, que não tinham soluções, na gestão da Vera a gente achou soluções. De inclusão de pessoas com deficiência. Para a aldeia, inclusive para a aldeia. Tem outro dado que eu acho que ela tem todo o mérito, ela deixou semente nas organizações. Então, quando ela criou o grupo de voluntárias, aquelas 400 voluntárias, eu tenho uma voluntária até hoje, passou pela UAT, está no Caberim, fruto do trabalho da Vera. Então, acho que ela tem que ter um reconhecimento enorme frente a todo esse trabalho que ela fez. Não só grande na comunidade, mas como coisas específicas, pontuando caminhos para que a comunidade pudesse caminhar. Esther, muito obrigada, viu? Você soube manter aquelas moças que estavam com você. Eu imagino que você esteja falando da Yara, né? A Yara é A Yara, sabe quem é, Noca? A mãe daquele... Esqueci o nome do menino. Mas a mulher é a Andrea Bis... A Andrea... Como chama o menino? E o menino? É o Lolói. Então, a mãe do Lolói foi e continua voluntária há mais de... Acho que... Então, ela começou conosco, não sabia o que ia fazer e caiu no colo da Esther. É assim, né? A gente tem uma coisa que, assim, a gente está no lugar certo, na hora certa, e a coisa cai. Uma vez teve uma conversinha na Hebraica, e eu não sei, nem sei qual era o motivo. Daí eu disse que eu contei uma história do Xing, que um sábio está andando, e daí ele vai passando assim, e ele estica a mão. Na hora que ele estica a mão, o fruto de uma árvore cai exatamente na mão dele. Então, ele estava no momento certo. 1 minuto antes, teria caído no chão e se desmanchelado, e 1 minuto antes, né, ele teria que ter puxado. Daí o Marcos Arbeitman disse assim, essa história eu vou usar para mim. Eu digo, está no lugar certo, na hora certa, e falta uma coisa, com a vontade certa, né? Quer dizer, porque tem gente que não olha, né? A gente tem essa Mazal, né? Mazal, que é Makom, o lugar, né? Zman, o tempo, e o L, que é de Limud, né? Muito legal, muito legal. Vera, você tem o respeito, a admiração das pessoas, essa que está aqui, que vos fala desde pequena, como eu contei aqui, acho que de muita gente que não pôde estar presente, dos que estão presentes. E o mais bonito foi isso que a Esther falou, né, de você ter deixado sementes, né, nas instituições e que continua inspirando tanta gente. Né? A Miriam me falou, nossa, que máximo, que bom, a Vera é isso, a Vera é aquilo, eu converso com ela o tempo todo e não só... Minha mãe também falou, puxa vida, num tempo que vocês conviveram, né, estudando juntas, não, a Vera a gente teve sempre muita admiração por ela, o pique dela e tudo mais, te manda muitas lembranças, não pôde vir hoje aqui porque está com um probleminha no joelho, mas vai passar. E quero agradecer a presença de vocês todos, dizer que outras histórias contadas estão na internet, né, no sentido de formar um grande arquivo, né, de pessoas representativas da comunidade. Eu lembrei que a gente fez o Jacó Ginsburg, foi incrível a entrevista do Jacó, da editora Perspectiva, ele contou das polacas, russas, o Luiz Schwartz, a Ruth Tarassante, do museu, que é até minha prima, um pouco eu tenho prima do lado de Ashkenazi, Sefaradia, família, metade da cidade é primo. Então, consultem a própria entrevista da Vera, que foi gravada, transmitida pela internet também, fica no YouTube da Unibis. E espero ver vocês no ano que vem, em 2023, para outros encontros aqui, gente. Né?